Olá, eu sou Gustavo Gomes, sou especialista em marketing digital com foco em Google Ads. Este daqui é o curso de pré-marketing digital, o curso com as principais coisas que todo mundo que investe em marketing digital deveria saber antes de investir um centavo sequer. E nessa aula aqui a gente vai falar sobre estratégias. Se você viu a aula anterior, você viu que antes de definir a sua estratégia, você precisa traçar a sua meta. Através de uma meta traçada, você vai conseguir enxergar e definir muito melhor a estratégia, né, que é a estrada que vai te levar até essa meta. Se você já anuncia há algum tempo, se você está começando a anunciar agora, está começando nesse mundo agora, se você ainda não viu, daqui para frente você vai começar a ver muitos nomes de fórmulas, estratégias surgindo na sua frente e você vai começar a enxergar um universo muito grande e em alguns momentos você vai ficar até um pouco confuso se aquilo ali, se você deve investir naquilo ou não. Você vai começar a tirar dúvidas com outras pessoas que já investem, você vai começar a pesquisar se aquela fórmula funciona ou não. E aí, no final das contas, você vai querer investir em várias estratégias diferentes para ver o que funciona para você. É o que eu observo ao longo de todos esses anos aí que eu gerencio campanhas de clientes e que também vejo empresários que administram as próprias campanhas fazendo. É ficar um pouco confuso e na dúvida em qual estratégia seguir. Então, por exemplo, você vai ver alguns nomes: Google Ads, Facebook Ads, inbound marketing, fórmula de lançamento, e-mail marketing. Tudo isso são estratégias para fazer você alcançar a sua meta. Mas se você fizesse a si mesmo essas perguntinhas que eu vou passar para você aqui nesse vídeo, ficaria muito mais simples de você saber ou não se você deve investir ali naquela estratégia, tá? Então, o que acontece? Cada estratégia ela tem a sua particularidade. Algumas têm uma complexidade menor, outras têm uma complexidade bem maior, né? E requerem muito mais verba de investimento. E você definir se você vai ou não investir naquela estratégia ali depende muito da sua maturidade no momento. E quando eu falo maturidade, eu não estou falando do tamanho da sua empresa. Não é isso. Eu já administrei clientes com empresas grandes, com faturamento alto, com uma maturidade extremamente baixa no marketing digital, em que as estratégias que eu podia adotar eram as mais básicas possíveis. Eu já peguei também empresas que estavam começando ali naquele momento, só com um dono e mais uma pessoa que ajudava, que já tinham a maturidade e a mentalidade e o tempo para conseguir investir em algumas estratégias um pouco mais complexas. Né? Quando eu falo estratégia complexa, não necessariamente é uma estratégia que faz você gastar muito, mas só uma estratégia que algumas vezes requer muito tempo. Então, o que você vai começar a analisar daqui para frente? Essa estratégia requer o quê? Essa estratégia requer tempo? Eu tenho esse tempo para conseguir fazer essa estratégia? Ela requer muito dinheiro? Eu tenho esse dinheiro? Ela não requer tempo e requer pouco dinheiro? Será que eu consigo testar essa estratégia agora? Né? Então, a estratégia que você vai seguir depende da sua maturidade naquele momento. Então, o que eu vejo, por exemplo, acontecendo? Nesse momento que eu estou gravando o vídeo, a fórmula de lançamento é uma estratégia amplamente conhecida. E muita gente que enxerga os resultados que ela traz, quer testar ele imediatamente, compra o curso e tal. E muitas vezes, se você faz essas perguntas aqui que eu vou te falar, você já sabe antes de investir naquele curso que se você, por exemplo, pegasse aquele dinheiro e investisse em um outro tipo de estratégia, talvez você tivesse um retorno muito maior para depois que você conseguir aquele retorno, você, com esse lucro que você obteve, você tentar uma estratégia nova um pouco mais complexa, né? Então, voltando aí ao exemplo, né? Muita gente enxerga todos aqueles resultados que a fórmula de lançamento dá e acha que ela vai funcionar para a própria empresa também. Mas aí você não consegue analisar, por exemplo, você só enxerga o resultado, não consegue analisar se aquele tipo de estratégia cabe no seu serviço, cabe no produto que você vende. Né? Se você está vendendo alguma coisa em uma loja virtual, será que cabe uma estratégia de lançamento? Se você tem um serviço de venda consultiva, né, que não é um curso, que não dá para escalar, será que cabe naquela estratégia? Né? Ao longo do curso, se você não está entendendo muito bem o que eu estou falando, você vai começar a ficar um pouco mais familiarizado e vai conseguir analisar isso mais com calma, tá? Mas o que eu quero dizer aqui para você? Então vamos lá. Qual é a primeira pergunta que você se faz? Eu tenho maturidade para essa estratégia?
Muitas vezes também, algumas agências já chegam para você falando, vamos investir em balde marketing porque é uma estratégia muito barata. É, barata, né? Uma estratégia que você não vai gastar muito com anúncio. E aí você vai conseguir muito lead, vai conseguir muito entregar conteúdo gratuito, vai conseguir muito visitante, esses visitantes vão virar clientes, aí você se empolga e fala, beleza, vamos partir por inbound marketing. Mas aí, por exemplo, esse inbound marketing demora aí um ano e meio para te dar resultado. Aí o que acontece? É que você não poderia esperar nem 4 meses para começar a ter o retorno. Aí depois, todo esse tempo que você fica sem ter o lucro, porque o inbound marketing é uma estratégia que demora muito, você acaba quebrando, simplesmente porque você não tinha maturidade para aquela estratégia. A mesma coisa para a fórmula de lançamento, por exemplo. Né? Você vê lá que ela te dá 6 dígitos em 7 dias, mas aí, para conseguir alcançar esses 6 dígitos, primeiro você passa aí, vamos supor, você passa uns 3 meses se preparando, aí tenta fazer seu primeiro lançamento, não dá certo, tenta fazer o segundo, não dá certo, aí já passou 6 meses, você só investiu, ainda não teve resultado. Até você ter o resultado, vamos supor que você já investiu 60, 70 mil reais só de anúncio, só em tráfego. Aí você aplicou uma estratégia que você não estava preparado, investiu o dinheiro que você não tinha e teve que esperar um período muito longo para conseguir esse resultado que você precisava lá atrás, mesmo que fosse mínimo. E aí o que aconteceu? Você quebra mais uma vez, porque você não estava preparado para essa estratégia. Por quê? Porque você não tinha começado pelo básico. Então, o que é a maturidade? Você tem verba de marketing separada? Isso é uma coisa que a gente vai falar daqui para frente também no curso, e é uma coisa que vai dizer para você se você está preparado para uma estratégia ou não. Você tem tempo para esperar essa estratégia dar resultado? Por quê? Porque existem estratégias que demoram muito, existem estratégias que dão resultados muito mais rápidos. Eu já tive campanha, por exemplo, que eu coloquei no ar 8 da manhã, e quando foi meio-dia, o cliente já tinha fechado 2 serviços grandes. Era uma estratégia, o quê? Anúncio, página de vendas, né? Então, assim, essa era uma estratégia que deu resultado imediato. O tamanho do lucro que você tem não vai ser lá aquele 6 em 7, mas era o que ele conseguia esperar naquele momento. Ele tinha dias ou, no máximo, aí, semanas para conseguir esperar pela primeira venda. Então, olha só o que você já tem. Você tem verba de marketing separada, você tem tempo para esperar essa estratégia dar resultado, né? Então, toda vez que você for escolher uma estratégia, ou se você quiser saber se ela vai dar certo ou não para você, já anota isso também, já pesquisa quanto tempo em média aquela estratégia ali leva para dar resultado, tá? Essa estratégia faz sentido para sua meta? Lembra que eu falei para você? Sua estratégia é o que? É vender? Sua estratégia nesse momento é criar autoridade? É crescer o seu canal? Então, por exemplo, se você quer anunciar o seu canal do YouTube para crescer ele, para criar autoridade, para no futuro oferecer um curso online gratuito, por exemplo, a sua estratégia nesse momento vai ser anunciar o seu curso, fazer um anúncio que manda direto para a página do seu curso na rede de pesquisa? Não vai. Por quê? Porque não é a sua meta no momento. Então, esse tipo de estratégia não faz sentido para a sua meta. Com essas perguntas, já vai te ajudar bastante a você saber se aquela estratégia ali vai dar certo para você ou não. Então, sempre que você for escolher alguma estratégia, tenta dar uma pesquisada no que ela vai demandar de você. Ela vai exigir que você grave vídeo? Ela vai exigir que você escreva conteúdo, que você tenha um blog, que você tenha um site? Você está preparado para tudo isso? Você vai partir para um inbound marketing através de vídeo no YouTube ou através de um blog. Quem vai escrever todo esse conteúdo? Porque se você está começando agora, por exemplo, você que vai ter que escrever o conteúdo, você que vai ter que gravar o vídeo, ou você vai ter que, se você for escrever o conteúdo, se você não for escrever o conteúdo, você vai ter que explicar as pautas para quem está escrevendo. Se for um canal no YouTube, provavelmente você que vai ter que gravar os vídeos. E se você é a pessoa que atende, que vende, você ainda vai conseguir gravar esses vídeos. Você ainda vai ter dinheiro para anunciar tudo isso, esperar tudo isso dar resultado. Então tenta entender um pouco mais de forma aprofundada qual é o passo a passo de cada estratégia para saber se ela faz sentido para você nesse momento. E se você tem a maturidade suficiente para fazer aquela estratégia ali. Qual a estratégia mais básica de todas, que eu sempre sugiro para quem está começando no marketing? Fazer um anúncio
que mande para uma página de vendas, se o seu objetivo é a venda. Né? Por quê? Porque esse tipo de estratégia não requer que você espere tanto por algum resultado. Aliás, espere um tempo muito longo para ter algum resultado. Te permite validar o seu produto, te permite aprender sobre os seus clientes. Né? Quando eu falo página de vendas, talvez você faça também alguma venda consultiva, por exemplo, que é o maior caso dos meus clientes. Então, o que acontece? Você manda para uma página de captura, ali a pessoa preenche um formulário para solicitar um orçamento ou para solicitar uma explicação melhor para que a venda aconteça ali através de um atendimento, através de um telefone, de uma forma um pouco mais consultiva. Por exemplo, a forma que eu atendo os meus clientes. Né? Eles chegam até mim, falam o que precisam, eu enxergo o cenário deles e aí faço a venda. Né? Então, essa é a estratégia mais básica. Se você já consegue seguir para algumas outras estratégias, faz isso. Tenta entender muito bem tudo o que ela vai exigir de você. Se ela vai exigir que você invista muito em tráfego, né? Quando eu falo tráfego, se você vai precisar anunciar muito os seus conteúdos gratuitos, ou se você vai precisar de uma verba muito alta para conseguir fazer aquela estratégia ali. E tenta ver se ela realmente faz sentido para o seu produto ou para o seu serviço. É aquilo que eu falei, tem muita estratégia que talvez você quer, vamos dizer assim, enrolar demais para fazer, mas não tinha necessidade. Por exemplo, se você faz limpeza de caixa d'água, né? Ou se você tem uma desentupidora, vamos dizer. Se você tem uma desentupidora, é um serviço emergencial. Entupir alguma coisa, a pessoa quer ligar, ela quer que você vá lá e resolva na hora. Agora imagina só, você vai tentar aplicar uma estratégia de conteúdo em cima disso para tentar vender mais? Né? Talvez, se a gente for aprofundando até dê para fazer, mas não é a estratégia que faz mais sentido. Né? A pessoa vai querer o quê? A pessoa vai querer ir lá no Google, pesquisar a desentupidora mais próxima, que vai chegar primeiro para resolver o problema dela. Se for uma que resolve o problema dentro do valor que ela pode pagar e que vai chegar, seja 5 minutos mais rápido do que aquela lá que ela já estava acompanhando no canal do YouTube, provavelmente ela vai pegar aquela que ela acabou de ver. Por quê? Se for uma página ali de venda que mostra que é uma empresa confiável, que ela já atendeu pessoas, que ela chega rapidinho, que ela tem um valor legal, que ela, né, para a pessoa que está contratando, e que ela realmente presta o serviço, ela não vai ficar esperando para ficar gerando um monte para ficar acompanhando uma desentupidora num trabalho de embalde marketing, né, ou de fórmula de lançamento, né, porque não faz sentido também, você só contrata a desentupidora quando você precisa. Então ela não vai ficar acompanhando tudo isso e pegando esse monte de informação simplesmente para contratar. Vocês conseguiram entender como que faz diferença uma série de variáveis que faz a diferença se você vai seguir uma estratégia ou não. Nesse caso da desentupidora, não faria nenhum sentido uma fórmula de lançamento, não faria sentido um embalde marketing, só faria sentido anúncio, página de venda, anúncio que cai direto no seu telefone, entendeu? Então tenta analisar isso, fica na sua cabeça. Essa estratégia faz sentido para mim? Qual a verba de marketing que eu tenho? Se eu vou conseguir bancar toda essa estratégia e se eu consigo esperar pelo resultado que essa estratégia esperar pelo tempo que essa estratégia vai demorar para me dar resultado, tá bom? Então, mais ou menos dessa forma é como você precisa pensar para conseguir definir a sua estratégia para chegar lá na sua meta, tá bom? Então, é isso e até o próximo vídeo.